A Estrada Esquecida. Um relato real de terror na estrada. Meu nome é Felipe, e uma viagem de carro que deveria ser apenas uma simples jornada de volta para casa se transformou em um dos momentos mais assustadores da minha vida. Eu estava dirigindo de volta para Porto Alegre, após uma visita a um amigo em uma cidade vizinha. Era tarde da noite, e eu decidi pegar um atalho que passava por uma área rural pouco conhecida como Estrada Velha. A estrada era notoriamente mal iluminada e cercada por densas florestas, mas eu estava confiante que poderia economizar tempo. No entanto, à medida que avançava, uma neblina espessa começou a se formar, limitando minha visão a poucos metros à frente. O silêncio era quase palpável, apenas quebrado pelo som do motor e dos pneus no asfalto molhado. De repente, os faróis captaram algo na beira da estrada. Inicialmente parecia ser um animal, o que não era incomum naquela região. Mas à medida que me aproximava, percebi que era uma pessoa, uma mulher, parada sozinha na estrada. Ela parecia desorientada, vestindo roupas rasgadas e cobertas de lama. Movido por uma mistura de preocupação e medo, parei o carro a uma distância segura e baixei a janela para perguntar se ela precisava de ajuda. Ela não respondeu, apenas me olhou fixamente com uma expressão vazia que me arrepiou. Sentindo que algo não estava certo, decidi seguir em frente, prometendo chamar ajuda assim que tivesse sinal no celular. No entanto, ao retomar a viagem, notei no espelho retrovisor que a mulher começou a seguir o carro. Aumentei a velocidade, mas ela corria de uma forma não natural, quase como se flutuasse, mantendo o ritmo com o veículo. O pânico tomou conta de mim, e eu acelerei ainda mais, até que ela finalmente desapareceu de vista. Quando finalmente cheguei em uma área mais habitada, parei em uma delegacia para relatar o incidente. O policial me ouviu atentamente e então, com um semblante sério, me informou que eu não era o primeiro a relatar um encontro com uma figura semelhante naquela estrada. Segundo ele, uma mulher tinha desaparecido naquela região anos atrás, e nunca encontraram o corpo ou desvendaram o mistério de seu desaparecimento. A experiência me deixou profundamente abalado, e nunca mais voltei a usar aquele atalho. As estradas esquecidas, aprendi da maneira mais difícil, podem ser mais do que simples caminhos. Às vezes, são lembranças de histórias não resolvidas que continuam a assombrar o presente. Sombras no estacionamento. Um relato real de terror urbano. Meu nome é Laura, e o que aconteceu em um estacionamento subterrâneo de um shopping em São Paulo transformou uma simples ida às compras em uma experiência aterradora que nunca esquecerei. Era um sábado agitado e eu tinha passado várias horas fazendo compras. Já era noite quando terminei e me dirigi ao estacionamento para pegar meu carro e voltar para casa. O estacionamento estava quase vazio, com apenas alguns carros espalhados pelo vasto espaço subterrâneo. O eco dos meus passos no concreto frio e o zumbido das luzes fluorescentes criavam uma atmosfera inquietante. Enquanto eu caminhava em direção ao meu carro, localizado em uma área mais isolada, comecei a sentir uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. A princípio, tentei ignorar o sentimento, atribuindo-o ao cansaço e à escuridão do lugar. No entanto, quando cheguei ao meu carro, vi que não estava sozinha. Uma figura encapuzada estava parada a poucos carros de distância, observando-me silenciosamente. O choque daquela visão me paralisou por um momento, e meu coração começou a bater aceleradamente. Tentando manter a calma, abri rapidamente o carro e entrei, trancando as portas imediatamente. Quando olhei novamente, a figura havia começado a se mover em minha direção de maneira ameaçadora. Com pânico, liguei o carro e saí às pressas do estacionamento sem olhar para trás. Assim que saí do shopping, parei em uma área iluminada e liguei para a polícia para relatar o incidente. Eles prometeram enviar uma patrulha para investigar, mas me informaram que incidentes semelhantes haviam sido relatados nas últimas semanas. Alguém estava assustando intencionalmente as pessoas nos estacionamentos da área. Desde esse dia, nunca mais voltei a estacionar em áreas isoladas ou pouco iluminadas.
sempre optando por lugares próximos às entradas e bem iluminados. A experiência me ensinou a importância de estar sempre alerta ao meu redor, especialmente em ambientes urbanos onde assumimos que estamos seguros. A mensagem oculta. História de terror ao som de chuva. Meu nome é Daniel, e o que descobri em meu próprio apartamento em Recife transformou uma simples reforma em uma revelação chocante e perturbadora. Eu tinha recentemente comprado o apartamento e decidido fazer algumas melhorias antes de me mudar completamente. Durante a renovação do piso da sala, uma descoberta inesperada alterou completamente os meus planos. Enquanto removíamos o piso antigo, encontramos um conjunto de tábuas soltas que escondiam um espaço oco abaixo delas. Curioso, decidi investigar o que poderia estar escondido ali. Dentro do esconderijo, havia uma pequena caixa de madeira que continha várias cartas amareladas e fotos antigas. As cartas eram datadas de décadas atrás e escritas por alguém chamado Clara, endereçadas a um homem chamado João. Nas cartas, Clara descrevia com detalhes assustadores como se sentia perseguida dentro de sua própria casa, ouvindo passos e vozes que ninguém mais podia ouvir. Ela escrevia sobre a sensação de estar sendo observada por alguém escondido dentro das paredes do apartamento. À medida que lia as cartas, uma tempestade começou lá fora, e o som da chuva batendo contra as janelas adicionava uma atmosfera ainda mais sombria à leitura. Cada carta revelava mais do terror que Clara sentiu, e as fotos mostravam imagens dela no apartamento, algumas das quais com áreas borradas que, à primeira vista, pareciam ser falhas na fotografia, mas ao olhar mais atento, sugeriam a presença de outra pessoa, uma figura sombria mal perceptível ao fundo. Alarmado com as descobertas, decidi investigar a história do apartamento. Aprendi que Clara realmente existiu e que seu desaparecimento não resolvido foi um caso que intrigou a comunidade na época. João, o destinatário das cartas, era um investigador privado contratado por ela, que também desapareceu misteriosamente. Com a história de Clara em mãos e o apartamento que parecia guardar os ecos de seu terror, senti uma responsabilidade de trazer alguma resolução para esse mistério antigo. Contatei as autoridades, que iniciaram uma nova investigação baseada nas cartas e nas fotos. A renovação do apartamento foi interrompida, transformando-se em uma cena de investigação. A experiência me ensinou que, por trás das paredes de uma casa, podem se esconder histórias esquecidas, esperando para serem contadas. E às vezes, a verdadeira história de terror não está nas coisas que imaginamos, mas nas que são reais e foram esquecidas pelo tempo.